Salve rapaziada, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal. Galera, é hoje, né, o último confronto, né, na fase inicial desse Super Mundial, né. Hoje Palmeiras com 4 pontos, está a 1 ponto da classificação. Chegou o grande dia, onde na qual a gente pensou, sonhou tanto com esse grande dia, onde na qual muitas pessoas falaram que o Palmeiras poderia vir para esse Super Mundial para passear, que ninguém dos antes acreditam que o Palmeiras possa ir longe, né? Pois bem, chegou o grande dia, estamos a 1 ponto da classificação e podemos ser também primeiro do grupo, né? Para ir para as oitavas de finais. Todos nós sabemos que foi difícil, né? A nossa chegada até aqui, e graças a Deus já chegamos, conquistamos nosso espaço e estamos a 1 ponto da classificação. Atualizar vocês, né, de algumas notícias de hoje, né? Hoje Palmeiras contra Miami, Inter Miami, time do Messi. Palmeiras vem com 7 pendurados, né? Vamos ter cautela nesse jogo, né? Porque a regra desse campeonato é diferente da regra do Brasil, né? Quando você toma 3 cartões amarelos, você é suspenso no próximo. Nessa daqui não. Se, por exemplo, o Richard Rios tomar o segundo amarelo, ele não joga as quartas de finais. E se ele não tomar amarelo hoje, e o Palmeiras classificando, jogando as oitavas, né? E no decorrer da partida o Richard Rios tomar o outro amarelo, ele não é zerado. Ele só é zerado a partir das quartas de finais. Então, hoje teremos 7 jogadores com possível cartões amarelos, né, de ser suspenso por alguns jogos, pelo próximo jogo das oitavas de finais. Então, é interessante tomarmos cuidado, né? E eu acho que a lista é Gustavo Gomes, né, Richard Rios, eu não sei se Flaco Lopes também tomou amarelo, né? São 7 jogadores, eu não me recordo bem. E o Palmeiras também estão dizendo de 3 ausências, né, que possa ocorrer durante esse jogo, né? 3 mudanças, ausência não, 3 mudanças, né? A primeira é a questão do Aníbal, né, que nesse jogo contra o Al-Ahly ele sofreu uma lesão, não sabemos se foi curada ou não, né? Mas provavelmente vai ser Emiliano Martínez. E a segunda, as 2 outras mudanças dizem, né, os bastidores, que é a entrada do time titular, o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque e de Maurício, né, no lugar do Rafael Veiga, né? Há esses bastidores aí pelo fato do jogo que ocorreu na entrada dos dois ali no segundo tempo. Palmeiras hoje tem uma difícil missão, né? Hoje o Abel vai entrar com uma dinâmica de jogo, eu acho que totalmente diferente, vai esperar o time do Miami, né? Até porque o Palmeiras e o Miami, né, o Inter Miami, um empate para os dois classificam os dois. Então teremos uma dinâmica de jogo diferente, provavelmente um time reativo, né? O Abel esperando o time do Inter Miami. E vamos que vamos, né? Ver, não sei se o interessante é a gente se classificar em segundo ou se classificar em primeiro. E nesse jogo a gente apostar essas fichas e ir para cima. Não sei como é que vai ser a estratégia do Abel Ferreira, né? Bom, também eu queria comentar com vocês, né? Vocês viram aí a entrevista do Abel Ferreira lá na Globo, né? No portal da Globo. Acho que é a primeira vez que ele fala assim para uma emissora, né? E fala um pouco, né, da sua vida, que ele sempre, nas suas entrevistas, quando alguém comentava sobre sua família, e ele pedia para não fazer essa pergunta, porque ele sempre foi do pensamento de que família é sagrada
Então não se deve estar se misturando no âmbito do futebol. E ontem foi uma entrevista muito emocionante, vocês viram, né? O que todos os brasileiros acham, né, desses últimos anos do Abel Ferreira, né, ter mudado, um cara ignorante, nervoso, estressado. E ele, nessa entrevista, ele abriu o coração e muitas pessoas pôde ver que ele é um cara totalmente diferente, né? É um cara ser humano, né, galera? Muita gente quer um técnico carinhoso, mas você sabe que para uma pessoa comandar um grande clube, né, tem que ter algumas posturas, né? Porque para nós que tá aqui do outro lado assistindo, acha que é fácil comandar uma equipe, né, grande como o Palmeiras, e onde na qual lá dentro do clube há uma pressão muito grande que só eles que estão lá dentro conseguem viver. Então, tá certo que a gente não gosta, né, algumas atitudes do Abel, só que a gente também tem que entender o que se passa lá. Eu lembro do que o Vanderlei Luxemburgo falou para todos nós, né, em uma entrevista. Muitos aqui acham que é fácil escalar o Palmeiras, mas não sabem o que é os bastidores dos empresários, não sabem como é que é a pressão aqui dentro. Então, depois disso, eu pude entender que não é fácil comandar um clube grande como o Palmeiras e ainda mais lidar com o lado empresarial, com o lado político, com o lado da pressão da torcida sobre resultado. Então, às vezes o cara ele toma postura que às vezes não é do caráter dele, né? Tá certo que é chato a gente vê um técnico ser ignorante com sua própria torcida, mas também a gente tem que entender um pouco, né, as decisões do técnico e o time grande que ele tá comandando, né, galera? Então vamos que vamos. Hoje chegou o grande dia e, se Deus quiser, a classificação está por vir. E independente se ser primeiro ou segundo, estaremos nas oitavas de finais e galgando aos poucos a nossa chegada ao tão sonhado título aí do Super Mundial. Beleza? Uma avante palestra.